porém necessárias de serem enfrentadas. Por exemplo, substituição tributária. Qual é o posicionamento do Instituto? Nós entendemos que a substituição tributária é uma excrescência jurídica que existe no país, é uma coisa que fora do Brasil a gente não encontra, ou seja, é uma antecipação de receita que o governo faz para suprir os seus cofres, mas contrariando o próprio fato gerador do tributo. Por quê? No caso do ICMS, por exemplo, o fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria, né? E essa circulação vai até o consumidor final. Com a substituição tributária, o governo que faz, ele já arrecada antes, já diretamente no fabricante, antes dessa mercadoria chegar. É lógico, tem as suas finalidades próprias, que é combater a sonegação, para isso o Instituto é bastante perfeito, mas contraria totalmente a forma da legislação. Então nós somos radicalmente contra. Mas, na verdade, hoje não é tudo eletrônico? Sim. Então não existe a possibilidade de sonegação porque tudo é eletrônico. Certo. E o fisco tem o controle disso. Certo. Então, o argumento da substituição tributária para combater o fisco ou a sonegação por parte do fisco me parece uma tese superada. Com certeza, superada. E esse é um bom motivo, entende, para que continue essa briga, né, para se acabar com a questão da substituição tributária, porque ela simplesmente é considerada, no meu ponto de vista, inclusive, né, uma injustiça tributária que é feita só para suprir os cofres do governo e com a desculpa da questão da sonegação. Que não é real, porque já está superado esse tema de Hoje em sonegação. dia, se falar em sonegação fiscal no Brasil, cada vez a gente pode falar menos, porque o fisco está... O verdadeiro Big Brother fiscal, né? Porque, ele sabe tudo. Exatamente, ele está sabendo tudo, hoje ele está por dentro de tudo, né? Então não tem o porquê se falar nisso. Então, a substituição tributária sobre o argumento da sonegação fiscal é um argumento ultrapassado. Muito bem. Se fala muito no Brasil da carga tributária. Qual a avaliação do IBPT em relação à carga tributária no Brasil? Olha, nós sabemos, já é notório, né? Porque a gente faz aí um estudo há muito tempo. O IBPT existe desde 1991. E a carga tributária do Brasil, proporcionalmente ao retorno que o país dá em questão de serviço à população, ela é uma das mais altas do mundo. Tivemos um estudo recente agora, que nós chamamos criamos um índice chamado IRBS. O que seria o IRBS? Seria o índice de retorno ao bem-estar da população, ao bem-estar da sociedade. E esse índice media, de um lado, a carga tributária em relação ao PIB dos países e, do outro lado, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, aquela qualidade de vida que cada país tem. E fizemos uma relação de um índice com o outro, obviamente dando um peso bem maior para a qualidade de vida. E pegamos os 30 países que têm a maior carga tributária em relação ao PIB do mundo, os que nós tínhamos acesso, e o Brasil, dos 30, ficou em 30º colocado. Então, o Brasil, entre esses 30, é o que tem a maior carga tributária em relação ao retorno que ele dá desse dinheiro arrecadado à sociedade. Quando se fala de arrecadação tributária, retorno social, etc., e se fala em emprego, se fala em empresa, se fala em competitividade. Como que essa carga tributária, na sua avaliação, afeta a condição competitiva do país? Afeta e afeta bastante, né? Porque o empresário brasileiro, no meu modo de ver, é um herói. Tanto da pequena, da média, como da grande empresa. Por quê? Porque eles conseguem ainda, entende, produzir lucros, ter lucros e resultados satisfatórios, fazer o país crescer com uma carga tributária super alta. Imagina esses mesmos empreendedores num país com uma carga tributária baixa. Se já são milionários, vão ficar bilionários, né? Por quê? Porque o Brasil tolhe a iniciativa privada. De que forma? Ele faz tributação em cima de faturamento, né? Se você pegar o próprio Simples, que é o Super Simples, que é das pequenas, das microempresas, pequenas empresas, ele é um cálculo em cima do faturamento acumulado nos últimos 12 meses, mas é faturamento. Então, se nós pegarmos PIS e COFINS, o fato gerador é o faturamento.
Se nós pegarmos lucro presumido, a base de cálculo é o faturamento. Então veja que o governo está tributando o faturamento. O faturamento o que que é? É o resultado da venda, não resultado econômico, não é o lucro que a empresa tem. Então o governo já está levando a tributos, arrecadando tributos, em cima de um fato improvável, que é o resultado positivo que a empresa pode ou não pode ter. Isso atrapalha muito. Durante a crise mundial, que ocorreu alguns anos atrás, o Brasil, em alguns segmentos, alguns setores, adotou como política uma redução de tributos, Certo. um alongamento do prazo de financiamento, e isto gerou uma nova classe média, a classe C, que fez ingressar quase 38 milhões de brasileiros. Certo. Qual a avaliação do Instituto em relação a essas medidas? Elas foram adequadas? Elas vão na direção correta? Sim, entendemos que foram, tá? E deveriam ser continuadas, né? Só que o que acontece é que foram medidas pontuais, né? A diminuição do IPI, né? Que o presidente, na época o presidente Lula fez, foi em virtude da crise econômica mundial, deflagrada em setembro de 2008 lá nos Estados Unidos, que ele falou que ia cair como uma marolinha aqui, só que tem um detalhe, se ele não fizesse isso, não haveria marolinha. O que aconteceu? Diminuiu-se a alíquota dos tributos, tá? Mas mesmo assim não se perdeu a arrecadação tributária. É isso que o governo tem que entender, que diminuir a alíquota não requer necessariamente perda da arrecadação tributária. Por quê? Nós estamos tratando de desoneração. Desoneração fiscal, desoneração tributária. Tá? E a desoneração, ela leva ao crescimento econômico, porque mais pessoas vão comprar e o consumo vai aumentar. E aumenta, lógico, a circulação econômica do país, gerando mais recursos em forma de tributos. Ou seja, menos impostos é mais emprego, é mais produção, é mais arrecadação, é mais circulação da moeda e, consequentemente, o governo arrecada mais. Esse é um círculo vicioso que o governo não entende. Tá? E que é uma coisa óbvia, né? Se você diminui a tributação e o empresário, que é o vendedor final, o varejista, no caso, repassar o preço do produto isso daqui, essa benesse fiscal, vai acontecer, vai diminuir o preço. Diminuindo o preço na ponta de consumo, o que vai acontecer? Vai aumentar o consumo. Mais gente vai poder consumir. Isso é uma benesse para o país. Tem muita gente que não pode comprar determinado produto porque o preço é muito caro. Mas o preço vai diminuir por quê? Por causa da desoneração tributária. Então ele vai poder comprar. Mais gente vai poder comprar, vai criar um aumento, inclusive, nessa sua classe que você falou aí, na classe C, né? E é uma distribuição de renda, né? Que nós achamos sensacional. Pena que pontual, não duradoura, né? E foi feita com fins, naquele momento, para poder se encerrar uma crise que estava se assolando aqui no país. O governo federal, a presidente Dilma, encaminhou ao Congresso Nacional uma reforma do Simples, onde ela, além de aumentar o teto de enquadramento, também reduziu a carga tributária, ou seja, o percentual de impostos incidentes sobre a micro e pequena empresa. Está em aprovação no Congresso, deve ser aprovado, se Deus quiser, sancionado esse ano para entrar em vigor no início do ano que vem. Qual a sua avaliação? Eu acho que é um remédio bom, só que a dose é pequena, na nossa opinião. A dose poderia ser muito maior, né? Por quê? Porque você veja, o limite que vai se passar anual para as microempresas e empresas de pequeno porte vai para 3 milhões e 600 mil no ano. É verdade. Isso representa 300 mil de faturamento mensal. Tudo bem. Mas qual é o próximo limite que nós temos fiscal? É o limite do lucro presumido. E o limite do lucro presumido é de 48 milhões de reais. Então o que nós entendemos? Nós poderíamos ter aí um limite bem maior que ainda ficaria bem abaixo do lucro presumido. Veja, vamos supor, se esse limite ao invés de 3 milhões e 600 no ano passasse para 12 milhões, ou seja, 1 milhão ao ano. Ao mês. Desculpa, ao mês. Tá? O que ia acontecer? Muito mais empresas seriam beneficiadas, inclusive ajudaria o país na questão da simplificação da fiscalização. Né? Quanto mais empresas no Simples, menos problemas de fiscalização ele terá.